Excelentíssimo Senhor Governador da província do Western Cape, Excelentíssimo Mayor da cidade de Cape Town, Digníssimo Senhor Decano do Corpo Diplomático e Consular acreditado no Western Cape, Digníssimos Senhores Cônsules Gerais, Digníssimo Senhor da UESGRO, minhas senhoras e meus senhores, comemoramos hoje o Dia da África e pela primeira vez, numa altura em que, como africanos que somos, não nos é possível comemorar com o calor que nos é específico, a boa maneira africana, isto devido a uma doença que ameaça alterar o modo como o mundo e a África em especial sempre encarou a vida. E como não podia deixar de ser, Angola teve de reagir rápido para evitar esta pandemia assolasse profundamente o país. Por esta razão, o governo angolano considerou que, como medida necessária e urgente ao controle da propagação da pandemia causada pelo vírus Covid-19 em Angola, declarou o estado de emergência, considerando que o estágio atual de propagação do vírus Covid-19 em Angola recomenda a adoção de medidas excepcionais, nomeadamente a suspensão total ou parcial de certos direitos fundamentais, com vista à contenção de sua propagação, salvaguarda da vida e estabilidade nacional. Com a declaração do estado de emergência pelo Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, que vem sendo prorrogado de 15 em 15 dias, definiram-se medidas concretas de exceção em vigor durante o período de vigência do mesmo, como suspensão de alguns direitos, com algumas exceções, decretou-se a cerca sanitária nacional, interditando-se as entradas e saídas do território nacional, permitindo-se as entradas e saídas do território nacional unicamente em casos de extrema necessidade e urgência. O governo angolano, desde a declaração do Covid-19 como pandemia, adotou de imediato a regra da quarentena institucional como regra e a domiciliar como exceção o isolamento e distanciamento social e a testagem obrigatória para todas as pessoas que tivessem de alguma forma sido expostas à infecção, com realce para os cidadãos provenientes do exterior do país, impondo-se-lhes a quarentena institucional. Angola mantém abertos os serviços públicos em geral que funcionam num período específico com um efetivo laboral presencial que não exceda os 50% da força de trabalho, em regime de rotatividade. Entretanto, o governo determinou a proteção especial de cidadãos particularmente vulneráveis à infecção do Covid-19. Adotou-se o regime de trabalho em domicílio sempre que as condições o permitam, a salvaguarda das relações jurídicas laborais, sendo proibida a sua cessação com fundamento na ausência dos trabalhadores do local de trabalho. O governo determinou o encerramento dos estabelecimentos públicos e privados de ensino em todos os níveis do Sistema Nacional de Educação. Encerrou todas as competições desportivas e estabelecimento de competição, permitindo-se, entretanto, a prática desportiva individual de lazer em espaços abertos. Permitiu-se a manutenção de mercados e a venda ambulante, formais ou informais, sendo permitida a comercialização de bens e serviços em geral. Interditaram-se os eventos e atividades políticas, as reuniões e manifestações que impliquem a concentração de mais de 50 pessoas, permanecendo interditas as atividades recreativas e de lazer realizadas na via pública
em espaço público. Foram também suspensos cultos e celebrações religiosas na sua dimensão coletiva, em todos os lugares de culto, não impedindo o direito de liberdade de culto na sua dimensão individual. Foram proibidas cerimônias fúnebres com mais de 50 participantes, devendo os funerais realizar-se em horário específico. Foram limitados o direito à visita a estabelecimentos hospitalares e prisionais, ao uso dos transportes coletivos de pessoas e bens, o dever de apresentação de documento de trabalho, medidas de proteção individual como o uso obrigatório de máscaras faciais individuais, a requisição dos órgãos de defesa e segurança, a requisição de médicos e enfermeiros reformados, o acesso ao direito e aos tribunais. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados, mantêm-se em funcionamento, bem como exige-se o dever de cooperação, a audição de especialistas em saúde pública, as ações de sensibilização e educação, cívicos e sanitários, incentivando-se o voluntariado. No âmbito econômico, determinou-se a continuidade da atividade industrial e agrícola, cabendo às autoridades competentes adotar as medidas necessárias para a manutenção da produção. Adotou-se um regime excepcional de contratação pública quando houver a necessidade da aquisição de bens e serviços urgentes necessários ao controle e combate à pandemia. Determinou-se também como medida econômica a regularização fiscal a posteriori, no que toca ao pagamento de impostos sobre a importação de bens alimentares e medicamentos, outros bens essenciais. Permitiu-se o exercício da atividade comercial de bens e serviços em geral, de que o efetivo laboral não exceda os 50% em regime de rotatividade, com o número máximo de cidadãos no interior, nos estabelecimentos comerciais a ser definido, que permita o distanciamento mínimo de 2 metros entre os cidadãos, tendo sido encerrados os restaurantes e similares, excepto para o serviço externo, nomeadamente takeaway e entregas ao domicílio. Foram ainda adotadas medidas especiais como o licenciamento para a importação de bens essenciais, a proteção de inquilinos, suspensão dos prazos de prescrição e caducidade, a validade dos documentos oficiais caducados, as licenças e autorizações, as interpelações e constituições em mora dos créditos bancários, a expensão das atividades econômicas. Excelências, Angola registra neste momento 48 casos registrados de Covid-19, sendo que 29 continuam ativos, 17 pessoas recuperaram e, infelizmente, 2 pessoas acabaram por falecer. Acreditamos que a adoção das medidas por parte do Executivo angolano permitiu que o impacto direto da pandemia na vida das populações fosse mitigado e, ao contrário do que se previa, podemos afirmar que a doença em Angola está sob controle. As medidas tomadas para se evitar a propagação da doença implicaram necessariamente a limitação da realização da maioria das atividades econômicas, o que resultou, apesar de todos os esforços feitos pelo Executivo, em perdas e atrasos que serão muito difíceis de recuperar no curto e médio prazo, para um país que vive uma crise econômica há mais de 5 anos
e que apontava o presente ano para a estabilização da economia, como redução da dívida pública, agora muito afetada pela crise que se instalou no mundo inteiro, com as quedas abruptas dos preços de principais commodities que sustentam o produto interno bruto do país. Nesta senda, o investimento privado externo continua a ser um dos baluartes apontados pelo executivo angolano para a recuperação econômica, a criação massiva de empregos e a diversificação da economia. Caríssimos, a nível da captação de investidores para Angola, daremos continuidade às ações que vimos desenvolvendo com a Uesgro, destacando os setores da agricultura, comércio, turismo, tecnologias, com vista à rápida recuperação de uma situação que prejudicou profundamente os intentos de desenvolvimento gizados pelo Executivo. Afirmamos aqui que o Executivo angolano apoia todas as iniciativas que visam ao fim imediato desta pandemia no mundo inteiro e se junta a todos que, regional ou globalmente, não medem esforços para controlar este mal que afeta de forma perigosa a todos nós. Numa altura em que se comemora o Dia da África, não podíamos ser indiferentes a todas as iniciativas a nível do continente versus da humanidade na busca de uma cura e uma vacina contra esta doença, sempre no espírito do respeito às evidências cientificamente comprovadas, sem demérito para os nossos cientistas, que devem unir-se de forma a certificarem-se a nível regional os resultados das soluções medicinais encontradas. A África unida nos esforços da luta contra o Covid-19 deve ser o mote para este dia 25 de maio. Bem-aja e um feliz dia, Mãe África.